Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a doce e gloriosa paz do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar. E mais uma vez nós estamos juntos para falarmos da gloriosa Palavra de Deus. Nós temos falado nos últimos dias sobre o avivamento e nós prosseguiremos com esse tema durante este dia. E hoje eu convido a você a ler comigo, a abrir comigo a sua Bíblia, se possível for, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 3 e no verso 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, com base nesse verso da Palavra de Deus, nós queremos estar trabalhando com você hoje no tema Antes do avivamento, vem o respeito à Palavra de Deus. O clamor do profeta, nesta que é uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada, é por avivamento. Nós, pentecostais, normalmente associamos avivamento à manifestação dos dons espirituais, mas a verdadeira essência do avivamento é arrependimento de pecados e uma busca intensa por uma maior comunhão com Deus. E isso só conseguimos através do amor à Palavra de Deus. Isso nós só conseguimos através do respeito, da reverência à Palavra do Senhor. O verdadeiro avivamento é aquele que é gerado pelo temor que nos traz a Palavra de Deus. Observem a expressão do profeta Abacuque: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu a palavra do Senhor. E isso, por si só, já é fundamental. Ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a palavra do Senhor. Mas aqui o profeta Abacuque, ele não apenas ouviu a palavra de Deus, mas ele também temeu a palavra do Senhor. O que significa esse temer a palavra de Deus? Significa respeito, significa reverência. Em outras palavras, ele disse assim: Ouvi a tua palavra e a respeitei. Ouvi, Senhor, a tua palavra e a tua palavra eu reverencio. Tem respeito à voz, à palavra do Senhor. Então, quando escutamos a voz de Deus e quando respeitamos esta voz, que é a sua palavra, certamente nós estaremos caminhando para um verdadeiro e genuíno avivamento espiritual em nossas vidas. O salmista Davi, no Salmo 119 e no verso 11, ele diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi, ele tinha uma preocupação em estar agradando a Deus, em estar servindo ao Senhor. Aliás, a Bíblia Sagrada fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E estava no coração de Davi, estava na intenção de Davi, estava na mentalidade de Davi ser fiel a Deus, agradar a Deus, andar nos caminhos do Senhor e evitar os caminhos tortuosos, evitar fazer aquilo que era errado. E por essa razão, de maneira poética, ele expressa o desejo que havia em seu coração. Ele diz: escondi
a tua palavra no meu coração. Algumas outras versões diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, que é o centro das nossas emoções, é sinal que nós estamos valorizando. E no nosso coração, nós geralmente guardamos aquilo que é de mais precioso para as nossas vidas. Então, Davi estava realmente valorizando a voz de Deus, valorizando a palavra do Senhor, respeitando, temendo, e por isso ele guardava a palavra de Deus no seu coração. E com a palavra de Deus no seu coração, certamente ele estaria evitando muitos erros, muitos conflitos e, com certeza, estaria não deixando de pecar, mas estaria evitando muitos pecados, porque ele teria um entendimento, o conhecimento do querer e da vontade de Deus, porque ele tem a palavra de Deus guardada, escondida no seu coração. E quando se valoriza a palavra de Deus, quando priorizamos a voz de Deus, Deus se agrada das nossas vidas, Deus tem prazer em nossas vidas e nós caminhamos então para o sobrenatural de Deus. Nós caminhamos na presença de Deus e certamente no tempo do Senhor nós vivenciaremos o avivamento tão almejado e tão necessário para as nossas vidas. Todas as vezes que uma pessoa ou um grupo de pessoas valorizava e priorizava a voz de Deus, a palavra de Deus, realmente Deus realizava avivamentos. Deus se aproximava dessas vidas, Deus se aproximava dessas pessoas e o avivamento da parte de Deus, ele ocorria e ele acontecia. Foi assim com os grandes avivamentos da Bíblia, como nos dias de Esdras e Neemias, em que o povo se dispôs a ouvir a leitura e explicação da palavra de Deus, desde a alva até o meio-dia e em pé. Muita comoção houve no povo quando eles estavam ouvindo a palavra de Deus. E esse registro está contido lá no livro de Neemias, no seu capítulo 8, verso 1 a 10. Também, nos dias do rei Josias, quando os judeus reencontraram o livro da lei na casa do Senhor e o povo se voltou novamente para Deus. Está registrado isso lá em 2 Reis, no seu capítulo 22. Eles haviam então ali encontrado o livro da lei do Senhor, que havia se perdido, e fizeram realmente uma festa espiritual muito grande, a alegria tomou o coração daquelas pessoas, eles reuniram-se num lugar e começaram então a ler, a meditar, a expor a palavra de Deus, com um desejo muito grande em seu coração, e através dessa ação, o Espírito Santo de Deus trabalhou na palavra por ele inspirada e trouxe o avivamento tão necessário e tão esperado para o povo de Israel. O Salmo 119 e o verso 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é o nosso manual de instruções. A palavra de Deus é a nossa bússola, é aquela que nos aponta o caminho certo, é aquela que nos aponta para Deus, é aquela que nos aponta para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E é por essa razão que nós devemos valorizar a palavra de Deus, porque quem respeita, quem tem reverência, quem tem temor,
quem ouve e quem guarda a palavra de Deus em seu coração, ele não anda em trevas, porque a sua vida, a sua mente, o seu coração, os seus caminhos, eles são iluminados pelo poder dessa palavra. Você não vai tropeçar, você não vai cair, você não vai andar em escuridão, porque a palavra de Deus trará luz à sua vida, trará entendimento à sua vida, e você certamente andará na luz, na face, na presença do Deus Todo-Poderoso. Se desejamos também reviver ou viver um verdadeiro avivamento, o único caminho para nós é nos dedicarmos continuamente para conhecermos e praticarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única base sustentável para o verdadeiro avivamento. O avivamento, ele é uma consequência do poder da palavra de Deus. Não há avivamento sem a influência da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos anima, nos alegra, nos instrui, nos aproxima de Deus e nos traz fé. A Bíblia diz dela própria: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vivemos muitas dificuldades, porque as pessoas, de forma geral, não valorizam a Bíblia, não valorizam a palavra de Deus como deveriam valorizar. Hoje nós temos várias versões da Bíblia Sagrada e existem diversos preços, diversos tamanhos, diversos tipos. Existem as Bíblias, inclusive até as gratuitas, e as pessoas, elas têm oportunidade de terem próximas a elas a palavra de Deus. Mas nunca em toda a história, a palavra de Deus foi tão negligenciada, está sendo tão desvalorizada quando ou nesta geração, que é a nossa geração. Isso é triste constatarmos esta realidade. Muitas pessoas têm a Bíblia em casa simplesmente por tê-la, muitas pessoas têm a Bíblia apenas como um item decorativo, ou como se fosse um amuleto para espantar a má sorte, para espantar os maus espíritos. Alguns têm a Bíblia aberta no Salmo 23, outras no Salmo 91, acreditando essas pessoas que são passagens específicas, que têm funções específicas, mas eu vos digo a você que nos ouve neste momento, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é a palavra de Deus. E você ter a sua Bíblia em casa, aberta, em alguma passagem, em algum trecho específico, se você não ler, se você não guardar em seu coração, se você não respeitar e se você não procurar viver, isso não terá efeito nenhum sobre a sua vida. Será certamente, unicamente ali, essa Bíblia aberta em sua casa, um objeto decorativo, sem ação, sem eficácia e sem nenhum poder. Mas a Bíblia aberta e lida, meditada, analisada, respeitada e praticada no dia a dia, certamente ela terá efeito sobre as nossas vidas. Hoje, a igreja, no contexto geral, vive o analfabetismo bíblico. E isso tem sido uma das maiores deficiências da igreja
contemporânea, a falta de conhecimento da palavra de Deus. É até estranho nós expressarmos dessa forma, mas infelizmente é a grande verdade. Existe um grande grupo de igrejas, existem muitas igrejas, muitas denominações, um grande grupo de evangélicos, mas poucos valorizam a palavra, poucos entendem a palavra, poucos vivem a palavra, poucos entendem a fé que professam, porque são analfabetos de Bíblia, são analfabetos bíblicos. Historicamente, nós temos no Brasil uma considerável diminuição no analfabetismo, mas no que tange às igrejas, nós temos um crescente índice de analfabetismo bíblico. E isso é sempre preocupante. Os crentes não leem mais a Bíblia de forma sistemática, e isso é gravíssimo. Quando nós falamos em ler a Bíblia de maneira sistemática, nós estamos dizendo sobre uma leitura contínua, uma leitura que seja um hábito em nossas vidas. Não importa se você vai começar a ler a Bíblia de Gênesis, o primeiro livro, e dar sequência aos demais livros. Não importa se você vai pegar um livro em específico e vai começar a ler aquele livro, mas o importante é que você o faça e que você tenha esse hábito, que você tenha esse costume, que você medite diariamente, que você leia diariamente, que você faça essa leitura sistematicamente, diariamente da Palavra de Deus. E esse hábito tem se perdido. Infelizmente, a grande maioria dos crentes, a grande maioria dos evangélicos, a grande maioria dos cristãos tem o contato com a Palavra de Deus somente quando vão às igrejas. E, infelizmente, em muitas igrejas, a Bíblia, ela não é mais pregada. A Bíblia, ela não é mais valorizada. Levam-se as Bíblias, leem-se até passagens da Bíblia, mas na hora de se trazer uma mensagem, a mensagem ela não é bíblica. O que se é pregado hoje em muitas igrejas é o contemporâneo, é o que acontece no mundo, são ilustrações, são experiências pessoais, são experiências vividas por outras pessoas. Hoje, em muitas igrejas, se fala de tudo, se comenta de tudo, menos da Palavra de Deus, menos da Bíblia Sagrada. Nunca em toda a história, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi tão desprezada como é em nossa geração. Os crentes não têm mais prazer na Palavra de Deus. E por essa razão as pessoas estão errando, estão falhando, pois o Senhor nos diz em Sua Palavra, Jesus disse, errais porque não conheceis o poder de Deus e nem a Sua Palavra. Para conhecermos a Deus e conhecermos o poder desse Deus, é necessário conhecermos a Palavra do Senhor. As pessoas hoje têm vivido desilusões, têm sido destruídas, porque não valorizam a Palavra de Deus. O Senhor também nos diz em Sua Palavra, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento de Deus, é o conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento nós só teremos em torno da Palavra de Deus, lendo, meditando, respeitando, reverenciando e guardando esta palavra
em nosso coração. Não conhecer a palavra de Deus é não conhecer a Deus, é não entender a fé que professa. Sem o amor e o respeito devido à palavra de Deus, não há avivamento. Não há avivamento. Nós podemos falar em avivamento, podemos desejar avivamento, mas se nós não voltarmos a Deus através da sua palavra, amando, respeitando, temendo, valorizando essa palavra, não haverá avivamento em nossa vida, não haverá avivamento em nossas igrejas e não haverá avivamento em nossa nação, não haverá avivamento no mundo. É necessário que haja realmente um respeito, a reverência, um retorno à santa e gloriosa palavra de Deus. Avivamento é o constante mover do Espírito Santo na igreja, produzindo vida e energia espiritual. E tudo isso em consequência do devido valor e respeito à palavra de Deus. Portanto, amado ouvinte, eu o convido a você a voltar-se a Deus, através do respeito, através da priorização da palavra de Deus em sua vida. Que você possa fazer diariamente o hábito da leitura bíblica, que você possa ler a palavra, que você possa meditar nesta palavra, que você possa ter prazer nesta palavra. E certamente você estará conhecendo o querer e a vontade de Deus, e o Espírito Santo vai começar a agir e trabalhar na sua vida, e você experimentará o sobrenatural de Deus sobre a sua vida quando você se voltar para a palavra de Deus, quando você retornar até a presença de Deus através do devido respeito à sua santa e gloriosa palavra. Que Deus possa abençoar a minha, a sua, a nossa vida, a nossa família com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em sua vida e em seu coração. E nesse instante agora eu o convido neste momento você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, elevar o seu pensamento ao Senhor e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, neste momento nós suplicamos a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, o avivamento que vem do Senhor, o avivamento que vem do alto. Mas nós entendemos que este avivamento, que este vigor espiritual, que essa renovação espiritual sobre as nossas vidas, ela só virá quando nós também nos voltarmos para a Tua presença, nos voltarmos para a Tua palavra, valorizarmos a Tua orientação, ouvirmos a Tua voz, temermos, respeitarmos, reverenciarmos e aguardarmos em nosso coração. Que nós possamos crescer, que nós possamos aprender, que nós possamos ter sede e fome da Tua palavra e que essa sede, que esta fome seja saciada à medida que nós lemos, à medida que nós meditamos e que o Teu Espírito possa falar melhor em cada vida e em cada coração. Senhor Deus, que nossos lares sejam impactados com a Tua palavra e que possamos andar na luz da Tua face, que a Tua palavra realmente possa clarear o nosso entendimento, clarear a nossa vida, clarear as trevas do nosso caminho. Que nosso lar, nossa família, nossa igreja, o nosso país, o nosso Brasil, que o mundo, ó Deus, seja impactado com o poder da Tua palavra, porque a Tua palavra traz fé, a Tua palavra transforma, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder,
a Tua palavra é autoridade, a Tua palavra traz vida, a Tua palavra é avivamento. Ó Deus, é o que nós oramos nesse instante, gratos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e, por favor, em nome de Jesus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, tire um tempo para ler a palavra de Deus e certamente você será abençoado, certamente você será impactado com o poder de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, onde estaremos aqui comentando e falando a respeito da gloriosa e poderosa Palavra de Deus.
Jamais poderíamos beber de uma outra fonte, saciar nossa alma aqui.